Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, aqui é o Fábio, bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Entendes o que estás lendo? No episódio de hoje nós vamos ver o capítulo 1 de Gênesis e fazer uma abordagem geral para a gente compreender, tentar entender todo esse capítulo e toda a sua mensagem. E vem comigo então, nessa viagem, vamos juntos. Então no Gênesis 1, que é o princípio de tudo, né? Quem que pode entender todo esse processo criativo? Será que alguém poderia viajar de volta no pensamento, ir a um momento além da eternidade? Além, lá bem longe? A Bíblia, ela tem essa capacidade, ela nos leva de volta àquele começo, ao primeiro momento em que o universo ele passa a existir. Somente nós somos ensinados que antes desse começo, o universo não existia. E como diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, os mundos foram criados pela palavra de Deus. Salmos 90, capítulo número 90, verso 2, diz que Deus ele já existia antes do princípio e Ele criou tudo. Então, ultrapassa o nosso poder de conceber um ser autoexistente, né? E perceber a vida, o poder, a lei que vem de uma existência sem uma causa, porque Ele é eterno. No princípio já era a palavra, e o Espírito Santo, por meio do qual Cristo se ofereceu a si mesmo. Deus criou. A palavra é empregada aqui no comecinho do capítulo 1, diz que isso aqui denota mais que uma convocação à existência do nada. Ela sugere uma relação entre essa criação e o Deus da criação. Os céus e a terra refletem o Criador e as obras dele incorporam a sua mente, o seu espírito e a sua vontade. O nome Elohim, no plural, para designar um Deus, aponta um grande fato fundamental de toda essa revelação, a unidade divina, a trindade revelada, declarando na revelação dos mundos visíveis e invisíveis tudo que a criatura pode saber do seu mistério, que é inalcançável para nós, insondável. No início de tudo, o poder criativo, a bondade de Deus, nós vemos ali falando o vazio, a escuridão na face daquelas profundezas aparentes, né, da terra. E ali nós vemos a palavra também caos, que aqui não é o primeiro começo das coisas, é uma etapa de toda esta história. Então a noite do primeiro dia precede a manhã nos registros de toda a terra. A própria ciência, ela nos leva de volta a todos esses períodos caóticos para o desenvolvimento de todo aquele processo criativo. Nós vemos ali o mover do Espírito sobre a face das águas, representando a presença acalentadora e vitalizante de Deus em toda a sua criação, sobre elas, e ao mesmo tempo uma fonte e proteção de suas vidas. Temos a mesma palavra ali para espírito, que é a mesma usada para respiração, vento, né? Um símbolo de vida, de energia, uma referência à palavra criadora, que é o sopro de Deus no mundo. Então é tudo resultado de sua vontade, sua natureza. Deus ele está ali na criação, mas também ele está acima da criação. O homem é, portanto, convidado a buscar a presença pessoal como algo superior à natureza, em sua própria vida pessoal requer. Então,
Ali há trevas na criação, trevas nas águas profundas da história do mundo, há trevas na própria alma humana, até que Deus fale e o homem ouça a sua voz. A luz não é fisicamente a primeira coisa criada, mas é o primeiro fato dos dias divinos. Então, ali nós vemos o homem também no seu contexto intelectual, moral, espiritual. Nós vemos a mensagem que seja fecundo, multiplique-se, como a lei da vida, que é a lei primária. Se houver no mundo do homem uma contradição entre a multiplicação da vida e a felicidade, isso é um sinal do afastamento de toda a ordem original. Nós vemos ali também crescimento, melhoria, avanço em direção à perfeição, né? Deus cria o peixe, a ave, o animal e até o homem, que existe num esquema de tipo ali de coisas, onde o tipo de vida animal ele é elevado. Então, não é só a vida, a existência sozinha que vem indicar a bênção de Deus, mas a disposição desta vida de cumprir o objetivo e mais elevado que é a vontade de Deus. Nós vemos ali gado sendo criado, animais rastejantes, bestas da terra, né? Então vemos uma separação, Deus fazendo uma separação sobre o selvagem e o doméstico, o rastejante, o errante, o limpo e o impuro. Essa própria divisão, ela vem sugerir a imensa variedade da provisão divina para todas as necessidades do homem. Pois em comparação com o animal, o homem ele é inferior em muitos aspectos, né? Em força, rapidez e até mesmo em seu instinto. Nós vemos a criação da vida vegetal, da vida marinha, de toda a vida animal em geral. Toda a terra cheia do que Deus viu ser bom. Então, o Pai, como Criador, ele disse, né? Quanto a todo o resto da criação, é dito, façamos a nossa imagem, quando ele se refere ao homem. Essa linguagem, façamos, ela sugere a concepção de um conselho, né, celestial, de criar uma vida acima da vida vegetal e animal, uma vida que também é espiritual. Deus ele confia domínio, autoridade ao homem, a confiança, obediência e muita responsabilidade. A confiança, a semelhança com esse Deus deve ser entendido em espírito, bem como intelecto e a natureza moral. Porque o homem ele é feito à semelhança de Deus para ser companheiro de Deus. Portanto, em sua existência terrena, com uma natureza espiritual. Então nós vemos lugar, vocação sendo atribuídos ao homem na terra. Uma conexão imediata com a semelhança de Deus. Ele, Deus, é o governante aqui. Mas o homem também é colocado como governante em posição de destaque, como a coroa da criação, né? Para que ele entenda que ele pertence a dois mundos. O homem pertence a um mundo material, mas ele também pertence a um mundo espiritual, a qual Deus o criou. Então aqui está o fim de todo o nosso esforço e desejo. Nós vemos Jesus coroado de glória e honra, quando todas as coisas, a vida animal, vegetal, o homem, a vida marinha, tudo é submetido a ele, tudo é sujeito a ele. Então o homem vê em Cristo a perfeição original de toda a criação restaurada na cruz. O homem ele aprende que ele não precisa deixar a esfera terrestre para fazer a vontade de Deus, né? De toda uma massa caótica que a Terra ela atinge em etapas progressivas, o estado aqui é um cenário, né, semelhante a qual um Deus ele é colocado para governar sobre o homem e o homem é colocado para governar sobre todas as criaturas. Nós vemos a vida celestial, a comunhão e a sociedade como tudo que está incluído para
entre o homem e Deus para ser desenvolvido na sua condição terrena. O que foi um grave erro, muitas vezes na filosofia da igreja primitiva e oriental, essa confusão entre material e mal, entre secular e sagrado, uma mistura, mas Deus criou tudo com o propósito de que tudo fosse para a glória dele. Então, métodos anormais como ascetismo, autocrucificação, mera violência da constituição original do homem. Agora Cristo, que é o segundo Adão, ele venceu o mundo não por abandoná-lo, mas por estar nele e ainda assim não ser dele, nos dando essa lição de como devemos viver e se comportar. Então entenda nesse capítulo 1 de Gênesis que nós somos abençoados com uma vida terrena. E assim como nós recebemos da mão de Deus, nós temos uma responsabilidade, um papel a ser cumprido e desempenhado. E que papel é esse? De obediência, de dependência e sermos capazes de alcançar o ideal que Deus programou para nós e só é alcançado e atingido na sua perfeição em Jesus Cristo. Esse mundo decaído, degradado, o homem no pior da sua situação física, moral e espiritual, tem sido cada vez menos o que Deus criou ele para ser, né? O homem tem se distanciado cada vez mais do propósito principal. Mas aquele que veio para restaurar o reino de Deus, veio para erguer o homem e encher a terra de bem-aventurança. O capítulo 1 ele termina com a revisão de todo o trabalho dos 6 dias. Deus viu que era bom e ficou muito satisfeito. Espero que você tenha entendido um pouquinho dessa visão geral aí do capítulo 1. Eu te espero no nosso próximo programa para a gente se debruçar sobre o capítulo 2 e continuar a nossa jornada através da Bíblia, entendendo o que nós estamos lendo, compreendendo. Um abraço, fique com Deus, até o próximo programa.